Tudo bom, pessoal? Bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Metafísica. Essa é a nossa aula de número 13. Hoje a gente continua falando sobre o problema dos universais e vai falar sobre realismo aristotélico. A gente tem falado até agora sobre problemas universais, né? Vimos aí argumentos a favor e contra o realismo, vimos várias versões específicas de nominalismo, depois, três, enfim. Depois a gente viu o realismo platônico, né? E aí, na última aula, e hoje vai ver o realismo aristotélico. E meu intuito, né, é que essa aula seja uma continuação da última, no sentido de que o objetivo de apresentar realismo platônico e aristotélico de forma separada, diferentemente do que eu fiz quando eu apresentei realismo primeiramente, permitir, né, uma comparação entre essas teorias também, não só comparação entre nominalismo e realismo, mas também comparação entre as diferentes versões de realismo, as duas principais versões, que são o realismo platônico e aristotélico. Aí na última aula a gente listou as vantagens e desvantagens do realismo platônico, e nessa aula a gente vai listar algumas vantagens e desvantagens do realismo aristotélico. E aí, no fim da aula, eu vou dar, na última aula eu dei um quadrinho, né, contendo as vantagens e desvantagens do platônico. Nessa aula eu vou dar um quadrinho contendo as vantagens e desvantagens do aristotélico e depois vou dar os dois quadrinhos para vocês aí, num resumo, para quem quiser fixar melhor, beleza? Vamos começar com uma lista de lembretes, né? Como eu costumo fazer sempre. A gente viu que o realismo sobre universais aceita a existência dos universais, né? Então realistas são aqueles que aceitam que universais existem, eles defendem que propriedades são universais, né? E universais existem. E a gente viu que há dois tipos principais de realismo, o realismo platônico e o realismo aristotélico. E eu tenho explicado a diferença entre eles, falando do modo como eles resolvem o problema do um e muitos, que é o probleminha de explicar como diferentes objetos podem partilhar uma mesma natureza. E a solução, na última aula, o foco era o realismo platônico, mas eu falei um pouquinho do aristotélico para vocês poderem manter em mente na comparação. Nessa aula, o foco é o realismo aristotélico, mas eu vou novamente falar um pouquinho sobre o platônico para vocês manterem em mente para poder fazer a comparação. Então a solução funciona do seguinte modo, né? O realista platônico começa com o seguinte probleminha, né? Esse objeto e este aqui, eles partilham uma natureza. Qual a natureza? São ambos canetas, né? Mas o que é partilhar essa natureza? Em que sentido eles partilham a propriedade de ser uma caneta? Aí a gente viu que há vários sentidos diferentes em que alguém pode acreditar em que esses dois objetos partilham a propriedade de ser uma caneta. No entanto, a gente viu também que vários desses sentidos são muito implausíveis. De acordo, por exemplo, seria implausível dizer que a propriedade de ser uma caneta está partida literalmente um pedaço dela aqui e um pedaço dela aqui. Não é isso que ocorre, não é mesmo? Seria implausível dizer que esses dois objetos partilham a propriedade de ser uma caneta, no mesmo sentido em que eu e minha noiva partilhamos uma casa. Também não é isso que ocorre. De acordo com realista platônico, né, o que ocorre, na verdade, é que a propriedade de ser uma caneta ela não está nem aqui, nem aqui. Ela é abstrata, ela está fora do espaço do tempo, ela transcende aos objetos. Por isso o realismo platônico é também chamado de realismo transcendental. Nesse modelo existem particulares e existem universais. E aí você tem o seguinte, propriedades são universais, né? Você tem o universal, né, que é a propriedade de ser uma caneta, você tem este e este particular, e cada um deles está numa mesma relação específica com o universal, né? Este objeto está na relação de instanciação com o universal de ser uma caneta, ele instancia ou exemplifica o universal de ser uma caneta, e este objeto está numa relação de instanciação também com esse mesmo universal, ele instancia ou exemplifica o universal de ser uma caneta. É em virtude de cada um desses objetos instanciar o universal de ser uma caneta que eles são uma caneta. Explica-se assim o problema do muitos postulando universais como entidades abstratas ou transcendentes. A resposta do aristotélico é ligeiramente diferente. O aristotélico diz o seguinte, não, o que ocorre é que a propriedade de ser uma caneta está inteiramente onde este objeto aqui está e também
está inteiramente onde este objeto aqui está. A propriedade de ser uma caneta, na verdade, para ser mais exato, está inteiramente localizada onde cada objeto que a instancia está localizada, ou está inteiramente localizada onde cada uma de suas instâncias está localizada. O mesmo com qualquer propriedade, né? A propriedade de ser humano é universal. Por quê? Ela é algo de fato compartilhada por mim, por você e etc. Ela é algo de fato que se repete em mim, em você, na Maria, no José e etc. Mas como que a gente explica essa repetibilidade do universal? Para o aristotélico, a gente deve dizer que a propriedade do ser humano está inteiramente aqui onde eu estou, inteiramente aí onde você está, inteiramente onde José está, inteiramente onde o Carlos está, inteiramente onde a Maria está, inteiramente onde cada uma das instâncias dela, cada ser humano está. Nessa perspectiva, propriedades também são universais. Só que universais não são abstratos ou transcendentes, eles não estão fora do espaço e do tempo. As propriedades, nessa perspectiva, elas são imanentes e, por isso, a gente quer dizer que elas estão inteiramente localizadas onde cada uma de suas instâncias está. Essa é a diferença básica entre o realismo platônico e o realismo aristotélico. Isso significa, né, como a gente viu, que o aristotélico tem que aceitar que há itens da realidade que podem sim estar inteiramente localizados em dois ou mais lugares diferentes ao mesmo tempo. A propriedade de ser uma caneta, por exemplo, está inteiramente localizada aqui e também está inteiramente localizada aqui. Ela está, então, inteiramente localizada em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Na verdade, ela está inteiramente localizada em muito mais que só dois lugares ao mesmo tempo. Nem o mesmo para a propriedade de ser humano, de, sei lá, ser mamífero, de ser uma baleia e etc. Cada uma propriedades tem essa característica. Elas podem estar inteiramente localizadas em diferentes locais ao mesmo tempo. Um particular, não. Eu não posso estar inteiramente aqui e acolá ao mesmo tempo. Você também não. Este objeto aqui não pode estar inteiramente aqui e, por exemplo, na Dinamarca ao mesmo tempo. Isso não pode ocorrer. Mas a propriedade de ser uma caneta pode. Ela está inteiramente aqui e certamente está inteiramente onde cada uma das instâncias dela está lá na Dinamarca também. Né? Enfim, então isso ilustra para a gente a diferença entre o realismo platônico e aristotélico. E agora eu começo a dar uma caracterização um pouco mais precisa do realismo aristotélico, né? A gente fez isso na última aula, a gente apresentou a diferença entre o platônico e o aristotélico e depois caracterizou de forma um pouco mais precisa o platônico. E agora é a hora de clarificar um pouco mais o realismo aristotélico, né? Eu vou fazer isso dando três propriedades do realismo aristotélico. Primeiro, né, a primeira tese central do realista aristotélico é que propriedades são universais. Até aí, nada diferente do realismo platônico, né? O realismo platônico também aceita que propriedades são universais. Isso é algo que as duas formas de realismo têm em comum, né? De fato, é o que caracteriza o realismo, aceitar que propriedades são universais e que universais existem, né? A segunda tese do realismo aristotélico é que universais são imanentes. E aí eu já expliquei o que significa imanente. Significa que o universal está inteiramente localizado onde cada uma de suas instâncias está localizada. E a terceira característica do realismo aristotélico é que universais são ontologicamente dependentes dos particulares. Vamos recordar o que é dependência ontológica? A é ontologicamente dependente de B quando a existência de B é uma condição necessária para a existência de A. Ou seja, quando A é ontologicamente dependente de B, A só existe se B existir. Uma condição necessária para a existência dos A's é que os B's existam. Então, quando o nominalista está dizendo, o aristotélico está dizendo que propriedades são ontologicamente dependentes de particulares, ele está dizendo que propriedades só existem se existirem particulares. E mais especificamente, ele está dizendo que uma propriedade F só existe
se existirem particulares que são F. A propriedade de ser caneta só existe se existirem canetas. E por que ele está dizendo isso? Bem, e qual seria a motivação dele para dizer isso, né? Ora, a gente viu que propriedades estão inteiramente localizadas onde suas instâncias estão. A propriedade de ser uma caneta está inteiramente localizada onde cada caneta está. Se não houver nenhuma instância dessa propriedade, se não houver nenhum objeto que é caneta, então não vai haver também a propriedade de ser caneta. Para que a propriedade exista, para que haja propriedade, é preciso que haja um objeto instanciando ela. Por quê? Porque essa propriedade está onde o objeto está. Então, propriedades estão conectadas de uma forma muito forte aos objetos que elas instanciam, no sentido de que elas só existem quando esses objetos existem. Tranquilo? Eu dei exemplos já das outras vezes que eu falei sobre isso, de dependência ontológica. Para você ter um exemplo fora da metafísica das propriedades de dependência ontológica, pensa, por exemplo, na dor. A dor é ontologicamente dependente da mente. Por quê? Só existe dor se existe mente. Dor é um estado mental, né? O mesmo para a depressão. A depressão é ontologicamente da mente. Não faz nenhum sentido dizer que existe depressão onde não existe mente. Só existe depressão se existe mente. Então, dor e depressão são ontologicamente dependentes de mentes. O realismo aristotélico está dizendo que algo similar se sustenta em propriedades universais. Só existem propriedades se existirem os universais que a instanciam. Tranquilo? Essas são as três características do realismo imanente, né? Ou aristotélico, é a mesma coisa, realismo imanente e aristotélico. Vou repetir de forma curta agora. Propriedades são universais, universais são imanentes, estão inteiramente localizados onde suas instâncias estão, e universais são ontologicamente dependentes de propriedades, de particulares, ok? Lembra que o platonismo rejeitava tanto B quanto C, né? O realismo platônico, ele rejeita que universais sejam imanentes, a gente viu isso agora mesmo aqui, e viu melhor na aula passada. De acordo com o realismo platônico, os universais são transcendentes, eles estão fora do espaço e do tempo. E também, de acordo com o realismo platônico, a gente viu na última aula, o transcendente, os universais não são ontologicamente dependentes dos particulares. Eles são ontologicamente independentes dos particulares. Então, as duas últimas características que eu dei do aristotelismo, né, que universais são imanentes e ontologicamente dependentes dos particulares, servem para diferenciar o realismo imanente ou aristotélico do realismo transcendente ou platônico. Tranquilo? Supimpa? Bom, a gente vai proceder agora do mesmo jeito que a gente procedeu na última aula. Vamos começar a listar as vantagens e as desvantagens do realismo aristotélico. Eu vou fazer exatamente como eu fiz com o realismo platônico. Eu vou citar 3 vantagens, primeiro, do realismo aristotélico, 2 delas alegadas vantagens sobre o platônico e uma delas uma vantagem sobre os nominalistas. E vou depois listar 3 vantagens do realismo platônico, 3 desvantagens do realismo aristotélico também, né? 2 delas sobre o realismo platônico, aí são 2 sobre o realismo platônico ou são 3? Deixa eu conferir aqui. 2 delas sobre o realismo platônico e uma que é meio que uma desvantagem incomum com o realismo platônico. O realismo platônico também parece ter essa desvantagem. Mas enfim, vamos começar pelas vantagens, certo? A primeira vantagem do realismo aristotélico é que ele evita propriedades não instanciadas. Vamos relembrar aqui que o platônico ele defendeu que uma propriedade pode existir mesmo quando seus particulares não existem. Os particulares que a instanciam não existem. Isso significa que o realista transcendente ou platônico ele aceita a existência de propriedades não instanciadas, né? Nada impede, o fato de a gente destruir todas as canetas do mundo não faz com que a propriedade de ser uma caneta seja destruída. A propriedade de ser uma caneta existe mesmo quando não existe qualquer caneta no universo. E essa
característica do realismo platônico levou a certos problemas, que o aristotélico evita. Mas primeiro a gente deve ver por que o aristotélico ele não se compromete com propriedades não instanciadas. Para ver isso, basta lembrar que o aristotélico diz que propriedades são ontologicamente dependentes dos particulares que as instanciam. Então, gente, caiu um bichinho aqui na minha cara agora. Então, é claro que propriedades não vão poder existir se não existirem esses particulares. Eu acabei de dizer isso aqui. Né? Se não existir os objetos que são canetas, objetos como este e este aqui, a propriedade de ser uma caneta também não vai existir, porque essa propriedade está inteiramente localizada onde cada particular que a instancia está. Destrói os particulares, destrói a propriedade também. Se não existem os particulares, a propriedade não existe. Então, evidentemente que os aristotélicos não precisam aceitar, na verdade, eles nem podem aceitar propriedades não instanciadas. Né? Não existem propriedades não instanciadas. O platônico, por exemplo, vai aceitar que a propriedade de ser um unicórnio existe mesmo não sendo instanciada. O aristotélico não precisa aceitar isso. E por que, no fim das contas, isso é uma vantagem? Há duas razões pelas quais isso é uma vantagem do realismo platônico sobre o realismo aristotélico. A primeira delas é que a gente tem mesmo a intuição, pelo menos com respeito a algumas propriedades, de que essas propriedades são de fato ontologicamente dependentes dos particulares. Ou seja, parece para a gente que algumas propriedades não poderiam existir sem particulares que as instanciam. Pensa, por exemplo, na propriedade de ter 23,4 kg. Soa meio ridículo dizer que essa propriedade existe, mesmo que não exista nada com 23,4 kg. O aristotélico pensa, pelo menos, que soa. Né? Então, parece muito fortemente que a propriedade de ter um determinado peso só pode existir se existirem corpos, por exemplo, né, com aquele peso. Sem os corpos que têm essa propriedade, a propriedade ela mesma não existe. Pensa também na propriedade de ter massa. O que seria essa propriedade destacada dos objetos? Claro que para haver propriedade de ter massa, pensa o aristotélico, tem de haver corpos com massa. Se não há corpos com massa, não há propriedade de ter massa. Né? Então esses são casos em que é alegadamente muito intuitivo que a propriedade só existe se o particular que a instancia existir. E esses casos favorecem a tese aristotélica de que propriedades não instanciadas não existem, né? De que não existem propriedades não instanciadas. O segundo aspecto que faz com que seja uma vantagem do realismo aristotélico o fato de ele não postular propriedades não instanciadas é que isso evita a superpopulação de propriedades, ou seja, o aristotélico ele não superpopula o mundo com propriedades para tudo quanto é lado. O platônico fazia isso. Vamos relembrar por que o platônico fazia isso? O realismo transcendente, ele aceitava que propriedades podiam existir, mesmo que os particulares não existissem. Então, nada impedia agora de dizer, por exemplo, que a propriedade de ser um unicórnio existe. Alguém pode dizer assim, mas não existem unicórnios. O platônico vai dizer, ok, mas uma coisa são os unicórnios, outra são as propriedades dele. Uma coisa são os unicórnios particulares, outra coisa é a propriedade de ser um unicórnio. E essa propriedade, a gente já viu, né, para o platônico, ela é ontologicamente independente dos particulares. Então, o fato de não haver particulares que instanciam não é razão nenhuma, né, contra a existência da propriedade. Aparentemente, nada impediria o platônico de dizer que essa propriedade existe. De fato, até parece que ele deveria dizer mesmo que existe. E o mesmo para a propriedade de ser um centauro. E muita gente pode pensar que é contraintuitivo que tais propriedades existam. E se isso não convencer, pense em propriedades inconsistentes, como, por exemplo, a propriedade de ser um círculo quadrado. Essa propriedade, de ser um círculo quadrado, o que impede o platônico de postular ela? Nada. Né? Claro que não há nada no mundo que seja um círculo quadrado. Mas daí não se segue, como a gente viu, que não existe a propriedade de ser um círculo quadrado. E, de fato, é difícil ver como o platônico poderia dizer que essa propriedade não existe. O platônico parece, então, estar flertando com a postulação, né, de um número sem fim de propriedades. E o mundo vai ser um reduto de propriedades muito estranhas, como a propriedade de ser unicórnio,
e principalmente a propriedades inconsistentes, como a propriedade de ser um círculo quadrado. Se o platônico quer resolver esse problema, ele tem que nos dar um princípio que nos permita dizer quando uma propriedade existe e quando ela não existe. Ele tem de conseguir nos dar um princípio de tal forma que a gente consiga, usando esse princípio, evitar a postulação de certas propriedades que são alegadamente indesejadas, como a propriedade de ser um círculo quadrado, né? A gente viu que isso é um problemão para o platônico, mas não é um problema para o aristotélico. O aristotélico ele resolve esse problema facilmente. Por quê? Porque para o aristotélico, novamente, propriedades são ontologicamente dependentes dos objetos. Então só existem aquelas propriedades que são de fato instanciadas. Como a propriedade de ser unicórnio não é instanciada, ela de fato não existe. Nada no mundo é um unicórnio. E o mesmo para o círculo quadrado. Nada no mundo é um círculo quadrado, não é mesmo? Você já viu um círculo quadrado por aí? A bola quadrada do Chaves? Enfim, nada no mundo é um círculo quadrado. Então Aristóteles pode dizer perfeitamente, olha, não existe a propriedade de ser um círculo quadrado, porque essa propriedade só existiria se houvesse círculos quadrados. Como não há círculos quadrados, essa propriedade não existe. O aristotélico tem até uma forma muito interessante de discernir quando uma propriedade existe ou não. A gente tem de encontrar objetos que a instanciam, né? Quando a gente tem razões para acreditar que existem objetos que instanciam uma propriedade f, a gente tem razões para acreditar que há a propriedade f. Caso contrário, né? Ou não há, ou a gente suspende o juízo, enfim, não sei, mas ele não precisa postular. Então, o aristotélico não precisa postular propriedades não instanciadas. E isso é uma vantagem, lembrando, porque confirma a nossa intuição com respeito a alguns casos, parece haver mesmo algumas propriedades que não poderiam existir se não fossem instanciadas, e evita superpopulação de propriedades, evita transformar o mundo em um reduto de propriedades muito estranhas. Essa é a nossa primeira vantagem do realismo imanente. Vamos passar para a nossa segunda vantagem. O realismo imanente explica o poder causal das propriedades. Vamos começar pela seguinte intuição. Aparentemente, propriedades têm poder causal. Veja bem, é em virtude do meu corpo ter certas propriedades e da aspirina ter certas propriedades que eu me curo quando eu tomo aspirina. Parece que essas propriedades têm causal aí, que acaba levando a minha cura, não é mesmo? Então, propriedades parecem ter poder causal, mas o platônico não conseguia explicar isso. E por que ele não conseguia explicar isso? Porque, de acordo com o platônico, propriedades são abstratos, elas estão fora do espaço e do tempo. Mas é muito difícil ver como um item da realidade que está fora do espaço e do tempo pode interferir na ordem espaço-temporal das coisas. A minha cura, quando eu tomo aspirina, ocorre nessa ordem espaço-temporal das coisas. Como que propriedades que simplesmente não fazem parte dessa ordem podem influenciar nesse processo de cura? É muito difícil ver isso, né? E de fato a concepção que eu acho que é padrão, talvez é padrão em filosofia, é que objetos abstratos não têm poder, objetos não, itens abstratos, né? Propriedades não são objetos, são universais. Itens abstratos, eles não têm mesmo poder causal. Enfim, se você está convencido de que propriedades têm poder causal, e isso parece ser o caso, então o platonista tem um problema gigante, porque ele aparentemente não pode aceitar que propriedades têm poder causal. Já o aristotélico, o realismo imanente, ele consegue acomodar perfeitamente o fato de que propriedades têm esses poderes. E por quê? Porque propriedades elas estão de fato localizadas. Propriedades são parte da ordem espaço-temporal das coisas. Lembra, a propriedade de ser uma caneta está inteiramente localizada aqui, onde essa caneta está, inteiramente localizada na minha mão. E também está inteiramente localizada aqui, na minha outra mão, né? E por aí vai. Então, propriedades são parte do da nossa ordem espaço-temporal das coisas. E claro, a princípio, não há nada que nos impeça de dizer que elas têm eficácia causal. O realismo imanente não tem aparente problema algum com a tese de que propriedades têm eficácia causal, de que elas têm poder causal, que elas podem participar de cadeias de causa e efeito e etc.
O realismo platônico tem problema. Uma vez que parece mesmo que propriedades têm poder causal, o aristotélico leva a vantagem aqui, 2-0 para o aristotélico. 2-0 não, porque a gente viu que Platão também faz seus gols na última aula, né? Enfim, mas aqui o aristotélico fez 2 gols. A terceira vantagem do realismo aristotélico é que ele não inverte a ordem da explicação de certos fenômenos. Aqui o importante é o seguinte, esqueci, rapaz. Isso não é uma vantagem sobre o realismo platônico, porque como a gente viu, aparentemente o realismo platônico também não inverte a ordem da explicação. Isso é uma vantagem sobre o nominalismo. Qual que é o ponto aqui? A gente viu que alguns nominalistas, todas as versões de nominalistas que a gente considerou aqui, que foram o nominalismo de predicados, o nominalismo de classes e o nominalismo de classe refinada, eles parecem inverter a ordem de explicação. Por exemplo, com respeito ao problema do universo. Pensa no nominalismo de predicados. De acordo com o nominalismo de predicados, este objeto e este aqui são ambos canetas, em virtude de a palavrinha caneta se aplicar a esse e se aplicar também a esse objeto. É em virtude da palavra caneta se aplicar a um determinado conjunto de objetos que esses objetos são caneta. De forma similar, eu e você somos humanos em virtude da palavrinha humano se aplicar a nós, tanto a mim quanto a você. Essa explicação parece adotar uma ordem errada, né? Parece estar indo na direção errada. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que seria como dizer, suponha que eu vou numa festa, eu bebo e passo mal. Aí eu digo assim, eu bebi porque eu passei mal. Você vai dizer, não, Sagi, você está invertendo a ordem da explicação. O correto é dizer que você passou mal porque bebeu. Dizer que você bebeu porque passou mal é inverter, dar explicações de trás para frente. O nominalismo de predicados parece estar dando explicações de trás para frente. Por quê? Parece que o correto seria dizer que é, pelo menos parcialmente, né, em virtude deste objeto, possuírem a propriedade de ser uma caneta, que a palavrinha caneta se aplica a ambos. É pelo menos parcialmente em virtude desse objeto possuírem essa propriedade que a palavrinha caneta se aplica a ambos. A explicação correta iria na direção precisamente oposta daquela dada pelo nominalista de predicados. O platônico conseguiu se acomodar isso perfeitamente. Ele dizia, sim, é em virtude desse objeto instanciarem, né, o universal de caneta que a palavrinha caneta se aplica a eles, ou pelo menos parcialmente em virtude. Né? O aristotélico faz a mesma coisa, ele vai dar a mesmíssima explicação. Exato, é em virtude deste objeto possuir essa propriedade que a palavrinha caneta se aplica a eles. No caso do aristotélico, se você quiser a explicação mais detalhada, seria é em virtude da propriedade de ser uma caneta está inteiramente aqui e inteiramente aqui, que a palavrinha caneta se aplica a esses dois objetos, ou pelo menos parcialmente em virtude. Essa ordem de explicação é bem mais natural, né? Se você está convencido que essa ordem de explicação é mesmo mais natural do realista, então você está convencido de que o realista tem uma vantagem sobre os nominalistas. Essa terceira vantagem, então, é uma vantagem do realista imanente sobre os nominalistas. Ela não é uma vantagem sobre o platonista, porque o platonista também tem essa vantagem. Isso encerra as nossas 3 vantagens do aristotelismo. As 3 vantagens são: evita propriedades não instanciadas, explica o poder causal das propriedades e não inverte a ordem da explicação. No final eu vou dar o quadrinho, viu? Vamos passar para as desvantagens desse tipo de perspectiva. A primeira desvantagem é o problema é o que é conhecido como o problema da localização múltipla. O que é esse problema? Bem, a gente viu uma consequência curiosa do realismo aristotélico, que é o fato de que o realista aristotélico aceita que há itens da realidade que têm uma característica muito interessante. Eles podem estar inteiramente localizados em diferentes lugares ao mesmo tempo. Né? A gente viu isso várias vezes. Eu vou repetir de novo. A propriedade de ser uma caneta está inteiramente aqui e está inteiramente aqui ao mesmo tempo.
não é que ela está partida entre esses lugares, ela está inteiramente em cada um deles ao mesmo tempo. Isso é uma alegada desvantagem porque não parece que tal tipo de coisa é possível. Aparentemente, argumentavelmente, nada poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Para usar um exemplo que eu já usei aqui muitas e muitas vezes, olha, eu poderia, evidentemente, existe um sentido, evidentemente, em que eu poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu posso ir para a fronteira entre Muriaé e Itapiruna, botar um pezinho meu do lado de Muriaé e um pezinho meu do lado de Itapiruna. E aí eu vou estar em Muriaé e em Itapiruna ao mesmo tempo, não é? Eu posso botar um braço meu para fora desse escritório aqui, ou então um pezinho meu para fora do escritório e um pezinho para dentro. Eu vou estar ao mesmo tempo dentro e fora do escritório. Mas o que ocorre nesse caso é que, na verdade, uma parte minha está em Muriaé e outra em Itapiruna. Uma parte minha está dentro do escritório e outra está fora. Isso é evidentemente possível. O que não é possível é eu estar inteiramente, foco no inteiramente, em dois lugares ao mesmo tempo. Eu não posso estar inteiramente aqui no meu escritório e inteiramente fora do meu escritório ao mesmo tempo. Eu não posso estar inteiramente em Itapiruna e inteiramente em Muriaé ao mesmo tempo. Não é mesmo? O realismo aristotélico rejeita isso, né, essa intuição forte. Nós temos uma intuição forte de que nada pode estar inteiramente em dois lugares ao mesmo tempo. O platônico reconhece perfeitamente essa intuição. Por que ele reconhece? Aliás, siga aqui o desafio. Para esse vídeo aqui, tenta pensar. Por que o realismo platônico não implica que uma propriedade pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Simultaneamente, inteiramente em dois locais ao mesmo tempo, simultaneamente. Já falei ao mesmo tempo, estou falando simultaneamente, isso é redundante aqui. Porque o realismo platônico não implica que uma propriedade pode estar em dois locais ao mesmo tempo. Por quê? Se você pausa o vídeo e tentou pensar, e se você chegou na resposta, a resposta é essa aqui. Porque propriedades são abstratas. De fato, elas não estão em qualquer lugar que seja. Propriedades estão fora do espaço. E claro, se elas estão fora do espaço, elas não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, elas não podem estar em lugar nenhum, né? Propriedades não são parte da ordem espaço-temporal das coisas. O platônico consegue acomodar perfeitamente o fato, a teoria dele, das propriedades, a ideia de que nada pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Já o aristotélico não consegue, ele afirma precisamente o oposto. De fato, o aristotélico caracteriza as propriedades como sendo universais, caracteriza universais como sendo itens que podem estar inteiramente em diferentes lugares ao mesmo tempo. Isso é um modo como o aristotélico caracteriza os universais. Então ele precisa aceitar a consequência estranha de alguns itens da realidade. Na verdade, há uma categoria fundamental de itens da realidade, que é a categoria dos universais, que pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Essa objeção é decisiva? Não, eu acho que é uma desvantagem inicial do aristotelismo, do realismo aristotélico imanente? É uma desvantagem inicial, né? O realista imanente, se você gosta de realismo imanente, você vai ter de dar uma palavra aí pra gente sobre isso, dizendo como você contorna esse probleminha, né? Mas o realista que tem uma resposta que é pelo menos a princípio interessante, que é assim, é verdade, né, que nada pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas quando a gente fala nada aqui, a gente está falando em um particular. Essa é uma intuição que está correta, mas ela está correta exclusivamente sobre os particulares. Um particular não pode estar inteiramente em dois lugares ao mesmo tempo. Eu sou um particular, eu não posso estar inteiramente aqui e inteiramente fora daqui. Eu não posso estar inteiramente em Manaus e inteiramente aqui, por exemplo, ao mesmo tempo. Isso é algo que eu não posso fazer. Essa caneta é um particular, ela não pode estar inteiramente na minha mão esquerda e inteiramente na minha mão direita, né? Isso, diz o realista aristotélico, todo mundo pode aceitar, inclusive o realista aristotélico. Mas sobretudo, no entanto, normalmente, entretanto, todavia, porém, um
Um realista aristotélico vai argumentar da seguinte forma: o princípio que vale para particulares não necessariamente vale para universais. O erro da gente aqui é achar que porque é verdade dos particulares que eles não podem estar inteiramente em dois lugares ao mesmo tempo, isso também é verdade dos universais. Mas a gente não deve estender o raciocínio que a gente tem para os particulares aos universais, porque essas são categorias muito fundamentais de coisas e são categorias diferentes. Faz parte da natureza dos universais não respeitar esse princípio. Faz parte da natureza dos universais que eles podem estar inteiramente em dois ou mais lugares diferentes ao mesmo tempo. Ah, mas isso é absurdo. Aí o Aristóteles diz, é absurdo quando você tem em mente particulares. Mas esquece os particulares. A gente está falando de uma outra categoria de ser. Uma outra categoria do ser, né? A categoria de universais. E por que isso seria absurdo para os universais? A gente não viu já que universais são em algum sentido partilhados pelos objetos? Esse é um modo de explicar o sentido em que eles são partilhados os objetos. Né? Essa resposta é boa? Assim, eu acho ela inicialmente plausível, viu? Pessoalmente, é um tipo de resposta que me satisfaz, pelo menos inicialmente. Mas eu tenho muitos colegas que não ficam muito satisfeitos com ela, não. Aí você tem que ver o que você extrai daí, né? Tem que ver se você está insatisfeito com ela, por quê? Por que você acha que o aristotélico não pode dizer que universais são mesmo em natureza diferente de particulares nesse sentido aí, né? De que eles não obedecem à lei de que nada pode estar inteiramente em dois lugares ao mesmo tempo, enquanto particulares obedecem. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu ressaltar sobre essa objeção. Acho que é só isso. O platônico, claro, ele dá conta disso, né? O platônico consegue explicar propriedades sem implicar que elas podem estar em diferentes lugares ao mesmo tempo, porque elas não estão em qualquer lugar, né? Eu já tinha falado disso, né? Acho que eu tinha esquecido. Enfim, vamos passar para o segundo problema do realismo imanente. O segundo problema do realismo imanente é que ele não explica propriedades de objetos abstratos. Vocês já estão careca de saber a caracterização de objetos abstratos aqui, né? A caracterização inicial que a gente está adotando é que eles estão fora do espaço e do tempo. Para entender esse problema, a gente precisa primeiro ver o seguinte, por que a gente deve aceitar que existam objetos abstratos? A gente viu isso na última aula e eu vou repetir o ponto aqui. Bom, aparentemente são objetos abstratos, porque é fácil pensar em exemplos de objetos abstratos. Pensa, por exemplo, no número 2. O número 2 existe, não existe? Os matemáticos não estão lidando com uma ficção quando eles dão propriedades do número 2, quando eles lidam com o número 2. O número 2 existe. Mas o número 2, ele é um objeto abstrato. Ele não tem localização espaço-temporal. Você já achou um 2 por aí? Onde o 2 está localizado? Qual o local do número 2? A gente viu na última aula que uma resposta ingênua seria dizer o número 2 está aqui no meu caderno, porque eu escrevi 2 aqui. Isso é ingênuo porque é confundir a palavra 2, o numeral 2, com o número 2, a coisa a qual essa palavra refere. O que você escreveu no seu caderno é uma expressão linguística. Inclusive, a gente pode dizer assim, que essa expressão linguística aí, 2, ela tem 5 letras. O número 2 mesmo não tem 5 letras. A expressão linguística 2, 4 letras. Nossa, da outra vez eu falei 3, agora eu falei 5. Eu estou com dificuldade de contar as letras do número 2. Que essa expressão aí, linguística 2, né, ela tem 5 letras. É verdade que ela tem 5 letras. Mas não é verdade que o número 2 tem 5 letras. Né? Isso, na verdade, é uma frase que até parece sem sentido. Dizer que o número possui 5 letras nem parece fazer muito sentido. Enfim. Então, o número 2, ele é diferente da expressão linguística 2. O que está no seu caderno é a expressão 2, e não o número 2. O número 2 é aquilo ao que a expressão 2 se refere. Né? E onde está o item da realidade ao qual o numeral 2 que você escreveu no seu caderno, a expressão linguística 2, se refere? Onde ele está? Não parece haver um local onde ele está. Não é que você vai subir um Monte Everest e, opa, finalmente, as pessoas não acharam o número 2 porque elas não tinham procurado direito aqui no topo do Everest. Agora que eu achei, vou contar para a humanidade
que eu achei o número 2? Seria absurdo, né? Números não têm localização espacial, beleza? Então a gente tem aí primeiro o item. Gente, isso aqui eu vou lembrar, igual eu lembrei na última aula, é um argumento intuitivo, vou dizer de que 2 é abstrato, e portanto, né, existem objetos abstratos, mas nem todo mundo aceita isso não, viu? Nem todo mundo aceita que números são abstratos, etc, viu? Mas a ideia é bem intuitiva, não é mesmo? E isso não é tudo. O segundo passo que a gente tem que dar é perceber que objetos abstratos podem possuir propriedades. A gente viu que o número 2 é um objeto abstrato. Agora é fácil ver que ele tem propriedades. Você consegue dar uma propriedade do número 2 aí, não consegue? Uma propriedade óbvia é 2 é maior que... 2 é par. 2 tem a propriedade de ser par. Então veja bem, existem objetos abstratos e esses objetos possuem propriedades. Isso era o básico que a gente precisava assumir. Agora, repara, o realismo imanente, ele não consegue acomodar esse fato. Ou pelo menos aparentemente não consegue acomodar esse fato. O que ocorre aqui? 2 está fora do espaço e do tempo, não está? 2 é abstrato, ele não tem localização espaço-temporal. Se este é o caso, então a propriedade de ser par também não pode ter. Por quê? Porque de acordo com Aristóteles, a propriedade de ser par, ela está inteiramente onde cada instância sua está. A propriedade de ser par deveria estar inteiramente onde o 2 está, mas o 2 não tem localização espaço-temporal. Isso significa para Aristóteles que a propriedade de ser par, por exemplo, não existe, né? Enfim, Aristóteles tem dificuldade de reconhecer que objetos abstratos podem ter propriedades. Por que, uma vez mais, ele tem essa dificuldade? Porque ele torna as propriedades ontologicamente dependentes dos particulares, no sentido de que as propriedades estão localizadas aonde o particular está localizado. Quando você tem um particular abstrato, você tem um particular que não está localizado em qualquer lugar. E aí a propriedade também não pode estar localizada em qualquer lugar. E aí, né? Como é que faz? O realismo aristotélico tem dificuldades em acomodar propriedade de objetos abstratos. Claro, uma via para resolver esse problema é rejeitar objetos abstratos de todo em todo. Há muitos filósofos que rejeitam que existam objetos abstratos. E, assim, esse é um caminho possível, viu? Se você está convencido, no entanto, que existem objetos abstratos, esse argumento vai parecer muito plausível para você e aí você está complicado, né? Em todo caso, a tarefa não é fácil para o realismo aristotélico, mas aqui o realismo platônico se sai bem. O realismo platônico não tem problema nenhum em aceitar que objetos abstratos podem ter propriedades. Por quê? De acordo com o realismo platônico, a propriedade é abstrata, está fora do espaço e do tempo. E um objeto tem ela porque ele está numa relação com esse item não espaço-temporal. Então isso é uma caneta, né? Tem a propriedade de ser uma caneta porque isso está na relação de instanciação com o universal de ser uma caneta, que está fora do espaço e do tempo. Ora, mas se itens concretos podem ter relação com propriedades, né, que estão fora do espaço e do tempo, por que não itens abstratos? Né? Por que não itens abstratos? Itens abstratos, como o número 2, também poderão manter relação de instanciação com propriedades. Um objeto abstrato como 2 pode sim manter relação com um universal abstrato, como o de ser par. Para Platão não há nenhum problema aí. Platão explica perfeitamente. Na verdade, o próprio Platão e muitos platonistas aceitam, inclusive, a existência de objetos abstratos. Né? Platão aceitou que havia objetos que estão fora do espaço e do tempo. Acho que ele sustentou tais coisas com entidades matemáticas, como números, triângulos, etc. Por exemplo, se eu me lembro bem, ele defendeu isso para entidades matemáticas, mas eu teria que verificar, e eu não vou abrir o arquivo aqui agora. Mas, salvo engano, ele defendeu sim. E os platonistas de hoje, muitos aceitam propriedades abstratas, não apenas que universais são abstratos, mas também que existem objetos abstratos, etc. E eles podem aceitar perfeitamente. Você já aceitou universais estando fora do espaço do tempo, por que não aceitar que alguns particulares estão fora do espaço do tempo? Né? Nenhum problema. E claro, por que não aceitar que esses particulares podem instanciar propriedades? Resultado, o platonista ele consegue explicar como objetos abstratos podem ter propriedades. O aristotélico tem dificuldades nesse quesito aí.
Vamos então para a nossa terceira objeção. O realismo... essa terceira objeção, vou lembrar novamente, ela não é terceira desvantagem, né? Ela não é uma desvantagem do realismo aristotélico em comparação com o realismo platônico. Ela é uma desvantagem do realismo aristotélico em comparação... em que ele tem em comum com o realismo platônico, em comparação com os nominalistas, né? Os realistas aristotélicos, assim como os realistas platônicos, carregam essa desvantagem. E a desvantagem, colocada de forma simples, é que ela obscurece o conceito de um particular, ela deixa a própria ideia de um particular como sendo algo totalmente misterioso, e também a relação entre particulares e universais. A gente vai ver em detalhes como isso funciona. Na ontologia dos realistas imanentes, assim como na ontologia dos realistas transcendentes, há pelo menos duas categorias de coisas, que são particulares de um lado e universais do outro. Isso aí está bastante claro, não é mesmo? Agora, de acordo com eles, o particular é algo que está para além ou por trás de todas as suas propriedades. Particulares e propriedades são distintos. Então, o particular parece ser algo por trás de todas as propriedades que ele instancia. O problema aqui é que a gente não faz a mais remota ideia, mas nem uma ideiazinha, nem um tiquinho, de que raios é isso por trás das propriedades. Pensa novamente, já é a terceira vez que estou dando esse argumento aqui, no argumento do striptease ontológico. De acordo com os realistas, e aqui vale para o platônico e para o aristotélico, né? O particular aqui é algo que está por trás de todas as propriedades que ele instancia. Então, por exemplo, se você... ele seria o que sobra quando você faz um striptease de todas as propriedades dessa caneta aqui. Tira a propriedade de ser uma caneta, tira a propriedade de ter peso tal, tira a propriedade de ter comprimento tal, tira a propriedade de ter uma tampa transparente, tira a propriedade de ser feito de tal material, tira e vai tirando, vai tirando. Aí o que sobrar vai ser o particular ou a propriedade. Vai ser o particular por trás das propriedades. O que raios é isso que sobra aí? Vocês conseguem sequer conceber isso aí que sobra? É muito difícil, não é mesmo? Isso é um total mistério. É totalmente misterioso para a gente o que é esse cru X, digamos assim, que sobra quando você faz um striptease de todas as propriedades de algo. Tira a propriedade de ser humano de mim, tira a propriedade de ter determinada altura, peso, etc, etc, etc. O que sobra? O que sobra? A gente nem consegue imaginar o que sobra, né? Até contei história já numa das aulas que eu falei sobre isso, de uma professora que estava defendendo que existe algo por trás das propriedades, etc. E uma aluna se revoltou com o absurdo dessa ideia e saiu da aula. Isso aconteceu quando eu estava na graduação, cara. E ela falou, aí levantou e saiu. Tipo assim, é um daqueles momentos em que a pessoa pensa assim, o que eu estou fazendo aqui no curso de filosofia, meu Deus. Mas ela, não sei, ela estava errada, claro, em levantar e sair, mas ela estava exprimindo algo que muitos de nós também exprimimos, que é a sensação de total espanto ou mistério com relação a isso que sobra aí. O que é esse suporte das propriedades? Isso aí que sobra. O que é o particular? A gente não tem a menor clareza sobre isso. O realismo imanente, assim como o realismo transcendente, ele tem essa noção de particular totalmente misteriosa. Isso é um problemão. Você começou postulando duas categorias fundamentais e faz com que uma dessas categorias fundamentais fique completamente misteriosa? Sacanagem, né? Então, esse é um problema sério para o realista. Deixa eu ver o que mais que eu separei sobre isso aqui. Tem outra coisa. Da outra vez esqueci, já ia esquecendo também. O problema aqui não é só que ele obscurece o conceito de um particular, né, o que são particulares. Ele também obscurece qual é a relação entre particulares e universais. Porque, veja bem, então você tem os universais de um lado, e você tem o particular, que é essa coisa totalmente misteriosa aí, o cru X que está por trás de todos os universais. Aquilo que sobra quando você tira todas as propriedades, né, daquela coisa.
Beleza, você tirou, tem então essa dualidade aí entre universais e particulares. E os particulares já ficaram totalmente misteriosos, a gente não faz a mais remota ideia do que são particulares. Mas agora, também é um mistério o que é relação de instanciação ou exemplificação. O que é um universal ser instanciado por um particular? O que é para um particular ser instanciado por um universal? Repara bem. Ah, Sagi, mas é instanciar, exemplificar. Tire essa palavra, instanciar ou exemplificar. Suponha que eu fale blu-blu. Isto aqui, blu-blu, a propriedade de ser uma caneta. Você não vai me perguntar o que é esse blu-blu? É a mesma coisa. O que é esse? Esse blu-blu instanciado dos realistas. O que é esse blu-blu aí? Claro, como eu falei em todas as vezes aqui nesse curso que eu apresentei essa objeção, o realismo vai tomar, o realista, né, vai tomar a relação de instanciação, quando ele aceita ela, a gente vai ver que é possível não aceitar, como primitivo. Então ele vai defender, quando uma categoria é tomada como primitiva, significa que ela é indefinível. O que é definir um conceito? É explicar ele em termos de conceitos mais básicos, grossíssimo modo, tá, gente? Quando uma categoria é fundamental, não há categorias mais fundamentais. Então você não consegue explicar essa categoria em termos de categorias mais básicas. Se a categoria de instanciação é primitiva, ela não pode ser explicada em termos de categorias mais básicas. Mas dali não se segue que ela não possa ser clarificada. O realista tem que dizer algo para que a gente tenha alguma ideia do que é essa relação de instanciação. Do mesmo modo que eu teria que dizer algo para explicar para vocês o que é o meu blu-blu lá, ué. Porque senão qualquer um eu postulo, o universo é formado de blu-blu e blé-blé. Aí você pergunta, o que é blu-blu e blé-blé? São primitivos. E aí eu não digo nada sobre isso. Pô, você vai dizer, você não pode fazer isso. Tudo bem que são primitivos, mas você vai ter que caracterizar aí, né? Blu-blu e blé-blé. O realista tem de caracterizar essa relação de instanciação. Mesmo porque a gente já viu, ela leva um regresso ao infinito. A gente viu numa das objeções gerais ao realismo o regresso do Bradley. Eu falei lá que era do Gilbert Ryle o regresso. Eu acho que eu falei que era do Gilbert Ryle, viu? Isso está errado. O regresso ao infinito do Bradley, tá? Se eu falei Gilbert Ryle, vocês ignorem. Deixa eu ver aqui, que mais que eu... tá, então a objeção é essa, né? Acho que já está claro, a gente já viu ela várias vezes também, que a gente viu a mesma objeção para o realismo platônico, essa é uma objeção incomum. Como que escapar dela? A gente também já viu modos de escapar, a gente viu, por exemplo, que alguém pode aceitar um conceito particular de substância e tentar argumentar que substância não pode ser caracterizada, porque substância é a condição necessária para... existência das categorias, mas não é ela própria uma categoria, enfim. Né? Alguém pode tentar sustentar a teoria dos feixes, né, que na verdade que diz que particulares não são uma categoria fundamental. Existem particulares, mas eles são definíveis em termos da categoria de universais. Universais são particulares são nada mais, nada menos do que conjuntos de universais copresentes. Essa caneta é o conjunto das propriedades de ter determinado peso, escrita azul, ter o caninho amarelinho aqui, laranja, não sei, ter tampa transparente, etc. A junção dessas propriedades todas faz essa caneta. O particular é o conglomeradinho, né, o feixe de propriedades. A gente já viu a teoria de seis, já viu que ela levanta probleminhas também, né, mas eu quero falar de outra solução aqui, que é a solução do Armstrong. Que talvez o Armstrong, eu já falei aqui, é o principal proponente, defensor aí do realismo aristotélico. Eu já indiquei obras dele para vocês lerem, né? Mais para o fim dessa aula eu vou mencionar de novo algum trabalho dele aqui, viu? Para quem tiver interessado. Se você quer pesquisar problemas universais, Armstrong, sim, como David Lewis, por exemplo, é leitura obrigatória, tá? Tem que dar uma checada nele. Deixa eu ver então aqui a resposta. A resposta do Armstrong é bastante curiosa. Ele diz o seguinte, olha, o problema de subjeção é que ela leva a sério demais a ideia de que particulares e universais estão relacionados. Né? Na verdade, particulares e universais não estão exatamente relacionados. A gente fala assim, é um modo de falar, mas não é isso exatamente que ocorre. A união deles, a união entre um particular e um universal,
é algo tão íntimo, mas tão íntimo, que ela não pode ser considerada uma relação, né? Porque a gente está pensando em termos, você tem o particular, você tem o universal, você precisa de uma cola entre eles, né? A relação de instanciação seria essa cola. E a ideia do Armstrong, não, é a união entre particular e fundamental e universal é muito mais básica. De fato, o Armstrong defende que não apenas os universais são ontologicamente dependentes dos particulares, mas também os particulares são ontologicamente dependentes dos universais. Nenhum poderia existir sem o outro. E nenhum poderia existir sem o outro, e os dois estão em uma... Não é que eles estão em uma relação, eles estão em uma união muito mais íntima do que isso. Pois bem, se você é esperto aí, você já pensou o seguinte, isso não explica tanto assim, né? Porque, tá, ok, quando a gente fala de relação de instanciação, isso é um modo de falar, pode até ser útil, mas não é bem isso que ocorre. Particulares e universais estão unidos intimamente. Mas a gente tem que explicar o que é essa união íntima aí, né? Não basta eu dizer que a união é mais íntima do que uma relação. Eu tenho que explicar. Tenta lá, assim, você tá namorando alguém que quer casar e você não quer casar, e você fala assim, não, eu não quero casar não, porque nós já temos uma união mais íntima do que o casamento. A nossa união não é casamento, mas ela é mais íntima do que um casamento, é diferente. A pessoa vai perguntar, o que você quer dizer que essa união é mais íntima? A mesma coisa é com esse universal e particular. O Armstrong vai ter que dar uma explicação do que é essa união mais íntima. Ele chega a avançar a ideia de que, na verdade, particulares e universais são abstrações que a gente faz de uma outra categoria mais fundamental ainda, que é de estados de coisas, mas isso é ir muito longe de tentar discutir isso aqui. Se você quer ver desenvolvimento de teoria, dá uma olhada nos trabalhos do Armstrong que estão citados nas referências desse curso aqui, beleza? E eu vou indicar alguns no fim dessa aula também. Então tá, a gente tem um problema que é um problema sério, esse é um problema seríssimo para o realismo, porque, você está explicando o mundo em termos de duas categorias fundamentais e uma relação entre elas. Particulares universais, um instancia o outro. Aí depois, você deixou a categoria de particulares como um mistério completo e a relação entre elas e os universais como um mistério completo. Aí fica difícil, né? São duas categorias e uma relaçãozinha entre elas para explicar. Você não pode deixar mais da metade da história sem explicar, né? Então essa é uma objeção realmente dolorosa, digamos assim, para o realista. Claro, sempre que eu digo uma objeção dolorosa, você tem que levar em mente que os realistas estão respondendo, o debate está sendo feito hoje, a gente está vendo só o início do debate, só o geralzão do debate. Então há realistas respondendo, as menos interessantes respostas. Nossa, eu acho que o português está errado aí. Há respostas mais interessantes, menos interessantes, há todo tipo de variedade de respostas, né? Mas aí você tem de decidir se é um tema que te interessa, se você quer buscar mais conhecimento sobre ele. Não dá pra gente falar de tudo aqui. Aliás, isso já é sei lá qual aula só sobre universais, né? Eu quero falar de mais 2 temas nesse curso aqui. Quero até ver se vai dar. Mais 2 ou 3. Eu não vou tentar lembrar agora. Eu queria falar de mais 3 temas nesse curso, né? Nossa, essa aqui vai ser a última aula sobre universais, porque senão não vai dar tempo de falar dos outros, não. Vamos fazer, então, um apanhado. Aqui eu vou fazer um resumo, só que hoje eu vou dar o mesmo aviso que eu dei na última aula. Geralmente eu digo, quando eu vou fazer o resumo, você pode pular, você pode fechar o vídeo e ir para o outro. Hoje eu não aconselho você fazer isso não, igual eu não aconselhei na última aula. Porque o resumo de hoje vai ser bem útil, tá? Que é para comparação entre realistas aristotélicos e platônicos, que eu vou dar os 2 quadrinhos, o quadrinho do Aristóteles, que eu ainda não dei, e o quadrinho que eu dei do Platão na última aula, né? Ao mesmo tempo, num espacinho curto de tempo, para quem quiser anotar, quem quiser, né, salvar. Enfim. Vamos começar, então. Começa pelo realismo aristotélico, que é o que a gente viu hoje, ou pelo realismo platônico, que é o que a gente viu na última aula. Vamos começar pelo platônico, que fica mais ordenado, já que a gente viu primeiro ele, né? Vamos relembrar. Agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou dar as características centrais de cada forma de realismo e um quadrinho das vantagens e desvantagens de cada uma. Então eu vou te dar um esqueminha do conteúdo que foi discutido na última aula e nessa aula aqui, né? Começando pelo realismo platônico, vai aparecer aí na sua tela os quadrinhos, viu?
Realismo platônico. Propriedades são universais, universais são abstratos e ontologicamente independentes de suas instâncias. Dentre as vantagens do realismo platônico estão: evita a consequência de que um mesmo item pode estar em diferentes lugares ao mesmo tempo. Essa é uma vantagem do realismo platônico sobre o realismo aristotélico, aliás, né? Segundo, explica a propriedade de objetos abstratos. Está aí outra vantagem do realismo platônico sobre o realismo aristotélico. E terceiro, não inverte direção ou ordem da explicação. Essa é uma vantagem sobre os nominalistas, alegadamente. Entre as desvantagens estão: nos compromete com propriedades não instanciadas, como propriedade de ser unicórnio, por exemplo, né? E isso aí a gente viu como uma desvantagem do realismo platônico em comparação ao aristotélico, que não tem esse comprometimento. Segundo, não explica o poder causal das propriedades, uma outra desvantagem com relação ao realismo aristotélico. E terceiro, obscurece a noção de particular e sua relação com os universais. Essa é uma desvantagem que o platônico tem em comum com o aristotélico, talvez uma desvantagem em comparação com os nominalistas. Realismo aristotélico. Propriedades são universais, imanentes e ontologicamente dependentes dos particulares. Dentre as vantagens do realismo aristotélico estão: primeiro, evita propriedades não instanciadas. Essa é uma vantagem que eles têm sobre os realistas platônicos ou transcendentes, né? Segundo, explica o poder causal das propriedades. A gente viu que propriedades parecem ter poder causal e os realistas platônicos têm dificuldade de explicar. Então essa é outra vantagem do aristotélico sobre os platônicos ou transcendentes. E terceiro, não inverte a ordem ou direção da explicação. Essa é uma vantagem que o realismo aristotélico tem em comum com o realismo platônico sobre os nominalistas, alegadamente, né? Desvantagens. Primeiro, implica que um mesmo item da realidade pode estar inteiramente localizado em diferentes locais ao mesmo tempo. A gente viu que o realista platônico não tem essa implicação, então essa é uma desvantagem do realista aristotélico sobre o platônico, né? Segundo, não explica a propriedade de objetos abstratos. Esse é um problema sério do realismo platônico, porque é difícil dar conta aí da matemática, né? E é uma desvantagem em comparação ao realismo platônico, que não tem problemas com entidades abstratas e com propriedade de objetos abstratos. E terceiro, obscurece a noção de particular e sua relação com os universais. Esse é um problema seríssimo e trágico, porque você está explicando a realidade em termos de categoria de particulares e universais da relação de distanciação. Aí você deixa tanto a relação de distanciação quanto a categoria de particulares pouco explicada? Pô, não dá. Então esse é um problema sério que tem que ser endereçado aí pelos proponentes dos realismos, porque ele é um problema que surge para as duas formas de realismo. Então isso aí dá pra gente um resumo, né, do que é realismo platônico, aristotélico, das vantagens e desvantagens de cada um sobre o outro, né? Você viu que o que é vantagem no aristotélico acaba sendo desvantagem no platônico. Claro, né? O realismo, por exemplo, o realismo aristotélico tem a vantagem sobre o platônico de conseguir explicar o poder causal das propriedades. Consequentemente, o platônico tem a desvantagem de não conseguir explicar esse poder causal das propriedades, né? E ocorre diversas vezes também. O realismo platônico tem a vantagem de explicar a propriedade de objetos abstratos. E o aristotélico tem a desvantagem de não explicar a propriedade de objetos abstratos. Lembrando, como sempre, isso aí é só a ponta do iceberg, né? Não significa que a discussão terminou, nem que algum deles esteja refutado. Nenhuma das teorias aqui que eu apresentei aqui está cabalmente refutada, todas são passíveis de defesa racional. Tá, fim de resumo, vou só indicar alguma leitura aqui. Se você quer saber mais sobre o tema, dá uma olhada nesse... Agora, o realismo aristotélico, eu conheço pouca coisa em português especificamente sobre ele, né? Eu já indiquei muita leitura em português aí,
introduções, né, ao debate sobre universais, mas eu conheço pouca coisa em português especificamente sobre o realismo aristotélico. Dá uma olhada nesse livro aqui, ó, Properties, que ele vai ter aí... Ele tem um artigo do Armstrong, tá, em que o Armstrong responde a algumas objeções do De Witt, e tem outro artigo do Armstrong que é chamado Properties também. Acho que esses artigos são tirados... eu não tenho certeza disso não, mas eu acho que os artigos são tirados do livro clássico dele sobre o tema. Deixa eu dar uma olhada aqui, é o Universals and Scientific Realism. É um livro indispensável, também é um livro em 2 volumes sobre universais e o que ele chama de realismo científico, que, assim, cara, vale muito a pena. E o Armstrong tem a vantagem de ser um autor muito claro. Então, assim, vale muito a pena, porque é um autor fundamental no debate contemporâneo e muito claro. Então, não deixem de conferir. Se você quer saber mais sobre isso, não deixem de conferir. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que nesse livro aqui, que eu tenho indicado sempre, não tem... nada sobre realismo aristotélico. Deixa eu ver aqui se tem. Platonismo e nominalismo. Não tem nada sobre realismo aristotélico que eu esteja vendo aqui. Não. Então, sobre platonismo tem, sobre teoria dos tropos, nominalismo, vale a pena ver. Mas, então, não conheço nada em português sobre... Mas deve haver, tá? Com certeza há coisa em português sobre realismo imanente. Eu só não conheço muito. Mas eu indiquei aqui já várias vezes textos que falam sobre isso em português, né? Só não sei algo especificamente. Agora eu vou falar um pouco sobre a próxima aula. Eu vou encerrar o debate sobre universais, porque, cara, eu tô achando que nem vai dar tempo de eu falar dos 3 temas. Eu queria dar mais tempo para os universais, mas os universais tomou tempo demais. Eu queria falar de mais 3 temas ainda. Vamos ver se vai dar tempo. Talvez dê para eu falar curtinho de cada um. Vamos ver. Na próxima aula, eu vou falar do problema das existenciais negativas singulares. A gente começa a nossa jornada por esse problema, né? Assim, esse é um problema de fronteira entre metafísica e filosofia da linguagem, então a gente vai ter que ver alguns conceitos importantes em filosofia da linguagem. Mas o foco do próximo módulo do curso, né, vai ser a discussão do paradoxo das existenciais negativas singulares, que é um paradoxo que é usado para tentar mostrar que, na verdade, ele tem a implicação de que nós não podemos negar a existência de qualquer coisa sem incorrer numa contradição. Então, se você tentar negar a existência do Papai Noel, contradição. Tentou negar a existência do círculo quadrado, contradição, e etc. A negação da existência de qualquer item acaba nos levando a uma contradição, se esse paradoxo estiver correto. Claro, então ele é um problemão, né? E ele é um problema da metafísica, porque diz respeito diretamente ao que existe, ao que não existe, etc. Né? Enfim, a gente vai começar na próxima aula e vamos discutir esse problema durante algumas aulas. Como sempre faço aqui já de cara, vou indicar algumas bibliografias, devo indicar também na próxima aula já. Também, né? Para começo de conversa, dá uma olhada aí em inglês. Eu vou indicar em português também, tá, gente? Em inglês, esse livrinho aqui é excelente, ó. Livrinho Fiction and Fictionalism, do R.M. Sainsbury. É um livro muito bom, tá? Ele vai além do tema que a gente vai debater, mas vários dos temas que a gente vai debater são explicados de forma muito introdutória aqui nesse livrinho. Sainsbury é um autor também muito claro, nem lembro de onde eu peguei o livro agora aqui. Então vale a pena demais. Mas claro, está em inglês, quem não lê inglês vai ter problema aí, né? Quem tem dificuldade de acessar o livro também. Eu acho que eu chutei a câmera, é isso? Nem sei se eu chutei a câmera aí, se tremer aí porque eu chutei. Em português, eu recomendo para vocês, vai na criticanarrede.com, pega um artigo meu lá chamado Introdução à Teoria das Descrições de Russell. Esse artigo não é diretamente sobre o problema que a gente vai discutir, mas a gente vai ter aula aqui sobre teoria das descrições de Russell e sobre descritivismo. Então pega esse artigo na Crítica na Rede que vai ajudar vocês. Como eu disse, esse é um tema de fronteira entre filosofia da linguagem e metafísica. Então a gente vai entrar muito em filosofia da linguagem no próximo módulo.
Dá uma olhada também no meu livro Como os Nomes Nomeiam. Ele está disponível gratuitamente na internet, está nas minhas referências bibliográficas, acho que eu pus até o link lá. Mas é fácil achar, tá? Está publicado pela editora da UFPEL. Olha o capítulo do livro sobre descritivismo, teoria descritivista da referência. Pode certamente ser interessante também, porque a gente vai ver descritivismo também sobre nomes próprios. Outro artiguinho meu aqui, fazendo de conta que vulcano não existe. Nesse artigo eu lido diretamente com o tipo de problema com o qual a gente vai lidar no próximo módulo e trato de um tipo de solução a esse problema, que são as pretense theories, que é traduzido geralmente como teoria do faz-conta ou talvez teoria da simulação, mas eu não estou certo se esse tipo de tradução é adequado. Talvez aí alguém pense numa tradução melhor. Pretense theories, eu estou traduzindo aqui como teoria da simulação. Mas passa a ideia correta. Eu acho que tá bom o suficiente. Se alguém tiver uma melhor, né? Beleza, mas eu acho que teoria da simulação está de boa. Aí eu analiso lá as teorias do faz-conta ou teorias da simulação e como elas resolvem esse problema. Não é um artigo introdutório, mas eu acho que o vocabulário está suficientemente claro para pelo menos que boa parte entenda a maior parte do que é dito no artigo. Dá uma olhada no texto do Searle chamado O Estatuto Lógico do Discurso Ficcional. Repito, Searle, O Estatuto Lógico do Discurso Ficcional, que está disponível na criticanarrede.com, também tem a tradução. O Searle, né, o artigo está originalmente em inglês, mas tem uma tradução dele lá na criticanarrede.com. E se você ler em inglês novamente, eu te recomendo muito ler o Mimesis as Make-Believe, que é talvez o trabalho mais importante nessa área já publicado, do Kendall Walton, viu? De 1990. Mimesis as Make-Believe, ok? Do Kendall Walton. Tá nas minhas referências também. Então procura o Walton aí que vocês vão ver com W, que vocês vão ver nas referências bibliográficas. Beleza? Enfim, a gente encerra assim essa aula, entre aspas, porque agora, como a gente acabou o módulo, como eu fiz também no meu curso de Filosofia da Linguagem, quando acabava o módulo, eu vou apresentar um resumo de tudo que a gente viu aqui no módulo. Se você não gosta de resumo, nesse momento você pode encerrar o vídeo aqui e não perder seu tempo com resumo. Se você gosta, está aqui um esqueminha de tudo que a gente vai ser um esqueminha, né? Porque não dá para eu passar por tudo detalhadamente, vai ser só um esqueminha mesmo, mas vai te ajudar aí a lembrar o que foi visto durante toda essa nossa discussão, não é mesmo? Então vamos lá. Bem, esse módulo foi sobre o problema dos universais e a gente viu que esse problema é uma família de probleminhas, na verdade, de perguntinhas. Eu listei 4 membros dessa família. A primeira perguntinha é: o que são propriedades? A segunda: existem universais? A terceira é o famoso problema do em muitos. Como é possível que diferentes particulares compartilhem a mesma propriedade ou natureza? E a quarta é: como é possível que diferentes particulares sejam similares e diferentes uns dos outros? A gente viu que há 2 posições centrais, né, acerca desse probleminha. O realismo, que aceita a existência de universais, e o nominalismo, que rejeita a existência dos universais. O realismo platônico defende que propriedades são universais abstratos e ontologicamente independentes de particulares. O realismo aristotélico aceita que propriedades são universais imanentes e ontologicamente dependentes dos particulares. Um dos principais argumentos a favor do realismo é o argumento do um em muitos, que é um argumento, uma instância de inferência para melhor explicação. A gente viu outros argumentos também a favor do realismo e viu também 3 objeções ao realismo em geral, né, que se aplicam a ambas as formas de realismo, tanto os argumentos quanto as objeções. Aí a gente começou a ver nominalismo, né, que tenta explicar o problema, resolver o problema dos universais sem postular universais. Vimos o nominalismo de predicados, né, que partia aí do fato de que um predicado pode se aplicar a diferentes particulares, e conseguia, alegadamente, né, tentava explicar
cada uma daquelas perguntinhas, probleminhas lá, apelando exclusivamente a esse fato. A gente viu que ele levanta uma série de problemas e depois discutiu uma versão mais simples do nominalismo de classes, de acordo com com o qual propriedades são apenas conjuntos de particulares. E como conjuntos são eles próprios particulares, só o que existem são particulares. A gente viu, no entanto, que o nominalismo de classes levanta também um conjunto de problemas muito difíceis, né? Apesar de ter até algumas vantagens sobre o de predicados. Aí a gente viu uma versão refinada do nominalismo de classes, que diz que concorda que propriedades são conjuntos, mas rejeita que propriedades são conjuntos de particulares atuais, alegando que propriedades são conjuntos de particulares possíveis. A propriedade ser vermelha é o conjunto de todos os particulares vermelhos possíveis, né? Essa teoria refinada, né? Essa perspectiva refinada do nominalismo de classes, ela tem algumas vantagens sobre o nominalismo tradicional, digamos assim, de classes, a versão tradicional, né, mais simples. Ela resolve totalmente alguns problemas e parcialmente, pelo menos, outros, né? Por exemplo, ela resolve o problema das propriedades não instanciadas e coextensionais, mas apenas parcialmente, porque você tem aí, por exemplo, o problema das propriedades necessariamente coextensionais, que surge com igual força contra o nominalismo refinado de classes. Ela também tem seus problemas, a gente viu que o nominalismo de classes levanta um conjunto de problemas também, e depois a gente voltou para o realismo agora com o intuito de diferenciar realismo platônico e aristotélico, explicando cada um pouco mais detalhado e dando para vocês uma tabelinha das vantagens e desvantagens iniciais que cada um tem sobre o outro, né? A gente viu que cada um tem suas vantagens, por exemplo, o realismo platônico consegue explicar propriedades de objetos abstratos, o aristotélico não, mas o aristotélico consegue explicar o poder causal de propriedades, né? E o platônico não. E cada um tem suas vantagens. Enfim. Isso encerra, né? Agora a partir da próxima aula a gente começa a ver outro problema da metafísica, o problema das existenciais negativas singulares ou paradoxos existenciais negativas singulares. Ufa! Eu aguardo vocês lá. Um abraço a todos vocês.